Stuart Hall, a identidade cultural na pós-modernidade. Capítulo 2. Nascimento e morte do sujeito moderno. Neste capítulo, farei um esboço da descrição, feita por alguns teóricos contemporâneos, das principais mudanças na forma pela qual o sujeito e a identidade são conceitualizados no pensamento moderno. Meu objetivo é traçar os estágios através dos quais uma versão particular do sujeito humano, com certas capacidades humanas fixas e um sentimento estável de sua própria identidade e lugar na ordem das coisas, emergiu pela primeira vez na Idade Moderna, como ele se tornou centrado nos discursos e práticas que moldaram as sociedades modernas, como adquiriu uma definição mais sociológica ou interativa, e como ele está sendo descentrado na modernidade tardia. O foco principal deste capítulo é conceitual, centrando-se em concepções mutantes do sujeito humano, visto como uma figura discursiva, cuja forma unificada e identidade racional eram pressupostas tanto pelos discursos do pensamento moderno, quanto pelos processos que moldaram a modernidade, sendo-lhes essenciais. Tentar mapear a história da noção de sujeito moderno é um exercício extremamente difícil. A ideia de que as identidades eram plenamente unificadas e coerentes e que agora se tornaram totalmente deslocadas é uma forma altamente simplista de contar a história do sujeito moderno. Eu adoto aqui como dispositivo que tem o propósito exclusivo de uma exposição conveniente. Mesmo aqueles que subscrevem inteiramente a noção de um descentramento da identidade não a sustentariam nessa forma simplificada. Deve-se ter essa qualificação em mente ao ler este capítulo. Entretanto, esta formulação simples tem a vantagem de me possibilitar, no breve espaço deste livro, esboçar um quadro aproximado de como, de acordo com os proponentes da visão do descentramento, a conceitualização do sujeito moderno mudou em 3 pontos estratégicos durante a modernidade. Essas mudanças sublinham a afirmação básica de que as conceitualizações do sujeito mudam e, portanto, têm uma história. Uma vez que o sujeito moderno emergiu no momento particular, seu nascimento, e tem uma história, segue-se que ele também pode mudar, e, de fato, sob certas circunstâncias, podemos mesmo contemplar sua morte. É agora um lugar comum dizer que a época moderna fez surgir uma forma nova e decisiva de individualismo, no centro da qual erigiu-se uma nova concepção do sujeito individual e sua identidade. Isto não significa que nos tempos pré-modernos as pessoas não eram indivíduos, mas que a individualidade era tanto vivida quanto conceitualizada de forma diferente. As transformações associadas à modernidade libertaram o indivíduo de seus apoios estáveis nas tradições e nas estruturas. Antes se acreditava que essas eram divinamente estabelecidas. Não estavam sujeitas, portanto, a mudanças fundamentais. O status, a classificação e a posição de uma pessoa na grande cadeia do ser, a ordem secular e divina das coisas, predominavam sobre qualquer sentimento de que a pessoa fosse o indivíduo soberano. O nascimento do indivíduo soberano entre o humanismo renascentista do século XVI e o iluminismo do século XVIII representou uma ruptura importante com o passado. Alguns argumentam que ele foi o motor que colocou todo o sistema social da modernidade em movimento. Raymond Williams observa que a história moderna do sujeito individual reúne 2 significados distintos. Por um lado, o sujeito é indivisível, uma entidade que é unificada no seu próprio interior e não pode ser dividida além disso. Por outro lado, é também
uma entidade que é, abre aspas, singular, distintiva, única, fecha aspas. Veja Williams, 1976. E o verbete individual. Muitos movimentos importantes no pensamento e na cultura ocidentais contribuíram para a emergência dessa nova concepção. A Reforma e o Protestantismo, que libertaram a consciência individual das instituições religiosas da Igreja e a expuseram diretamente aos olhos de Deus. O humanismo renascentista, que colocou o homem no centro do universo. As revoluções científicas, que conferiram ao homem a faculdade e as capacidades para inquirir, investigar e decifrar os mistérios da natureza. E o iluminismo, centrado na imagem do homem racional, científico, libertado do dogma e da intolerância, e diante do qual se estendia a totalidade da história humana para ser compreendida e dominada. Grande parte da história da filosofia ocidental consiste de reflexões ou refinamentos dessa concepção do sujeito, seus poderes e suas capacidades. Uma figura importante que deu a essa concepção sua formulação primária foi o filósofo francês René Descartes, de 1596 a 1650. Algumas vezes visto como o pai da filosofia moderna, Descartes foi um matemático e cientista, o fundador da geometria analítica e da ótica, e foi profundamente influenciado pela nova ciência do século XVII. Ele foi atingido pela profunda dúvida que se seguiu ao deslocamento de Deus do centro do universo. E o fato de que o sujeito moderno nasceu no meio da dúvida e do ceticismo metafísico nos faz lembrar que ele nunca foi estabelecido e unificado como essa forma de descrevê-lo parece sugerir. Veja Forrester, 1987. Descartes acertou as contas com Deus ao torná-lo o primeiro movimentador de toda a criação. Daí em diante, ele explicou o resto do mundo material inteiramente em termos mecânicos e matemáticos. Descartes postulou duas substâncias distintas, a substância espacial, matéria, e a substância pensante, mente. Ele refocalizou, assim, aquele grande dualismo entre a mente e a matéria que tem afligido a filosofia desde então. As coisas devem ser explicadas, ele acreditava, por uma redução aos seus elementos essenciais, à quantidade mínima de elementos e, em última análise, aos seus elementos irredutíveis. No centro da mente, ele colocou o sujeito individual, constituído por sua capacidade para raciocinar e pensar. Cogito ergo sum era a palavra de ordem de Descartes. Abre aspas, penso, logo existo, fecha aspas, ênfase minha. Desde então, esta concepção do sujeito racional, pensante, consciente, situado no centro do conhecimento, tem sido conhecida como o sujeito cartesiano. Outra contribuição crítica foi feita por John Locke, o qual, em seu ensaio sobre a compreensão humana, definia o indivíduo em termos da, abre aspas, mesmidade, sameness de um ser racional, fecha aspas, isto é, uma identidade que permanecia a mesma e que era contínua com seu sujeito, abre aspas, a identidade da pessoa alcança a exata extensão em que sua consciência pode ir para trás para qualquer ação ou pensamento passado, fecha aspas. Esta citação, ou dispositivo conceitual, o indivíduo soberano, está inscrito em cada um dos processos e práticas centrais que fizeram o mundo moderno. Ele era o sujeito da modernidade em dois sentidos, a origem ou sujeito da razão, do conhecimento e da prática. E aquele que sofria as consequências dessas práticas, aquele que estava sujeitado a elas. Veja Foucault, 1986, e também Penguin, Dictionary of Sociology, Verbate Subject,
Algumas pessoas têm questionado se o capitalismo realmente exigiu uma concepção de indivíduo soberano desse tipo. Abercrombie e Allen, de 1986. Entretanto, a emergência de uma concepção mais individualista do sujeito é amplamente aceita. Raymond Williams sintetizou essa imersão do sujeito moderno nas práticas e discursos da modernidade na seguinte passagem, abre aspas, citação de Williams: a emergência de noções de individualidade no sentido moderno pode ser relacionada ao colapso da ordem social, econômica e religiosa medieval. No movimento geral contra o feudalismo, houve uma nova ênfase na existência pessoal do homem, acima e além de seu lugar e sua função numa rígida sociedade hierárquica. Houve uma ênfase similar no protestantismo na relação direta e individual do homem com Deus, em oposição a esta relação mediada pela Igreja. Mas foi só ao final do século XVII, no século XVIII, que um novo modo de análise na lógica e na matemática, postulando o indivíduo como a entidade maior, as mônadas de Leibniz, a partir da qual outras categorias, especialmente categorias coletivas, eram derivadas. O pensamento político do iluminismo seguiu principalmente este modelo. O argumento começava com os indivíduos que tinham uma existência primária e inicial. As leis e as formas de sociedade eram deles derivadas, por submissão, como em Hobbes, por contrato ou consentimento, ou pela nova versão da lei natural no pensamento liberal. Na economia clássica, o comércio era descrito através de um modelo que supunha indivíduos separados, que possuíam propriedade e decidira em algum ponto de partida entrar em relações econômicas ou comerciais. Na ética utilitária, indivíduos separados calculavam as consequências desta ou daquela ação que eles poderiam empreender. Fecha aspas, Williams. Ainda era possível, no século XVIII, imaginar os grandes processos da vida moderna como estando centrados no indivíduo sujeito da razão. Mas à medida em que as sociedades modernas se tornavam mais complexas, elas adquiriam uma forma mais coletiva e social. As teorias clássicas liberais de governo, baseadas nos direitos e consentimento individuais, foram obrigadas a dar conta das estruturas do Estado-nação e das grandes massas que fazem uma democracia moderna. As leis clássicas da economia política, da propriedade, do contrato e da troca tinham de atuar, depois da industrialização, entre as grandes formações de classe do capitalismo moderno. O empreendedor individual da riqueza das nações, de Adam Smith, ou mesmo do Capital de Marx, foi transformado nos conglomerados empresariais da economia moderna. O cidadão individual tornou-se enredado nas maquinarias burocráticas e administrativas do Estado moderno. Emergiu, então, uma concepção mais social do sujeito. O sujeito passou a ser visto como mais localizado e definido no interior dessas grandes estruturas e formações sustentadoras da sociedade moderna. Dois importantes eventos contribuíram para articular um conjunto mais amplo de fundamentos conceituais para o sujeito moderno. O primeiro foi a biologia darwiniana. O sujeito humano foi biologizado. A razão tinha uma base na natureza e a mente um fundamento no desenvolvimento físico do cérebro humano. O segundo evento foi o surgimento das novas ciências sociais. Entretanto, as transformações que isso pôs em ação foram desiguais. Primeiro, o indivíduo soberano
com as suas dele vontades, necessidades, desejos e interesses, permaneceu uma figura central tanto nos discursos da economia moderna quanto nos da lei moderna. Segundo, o dualismo típico do pensamento cartesiano foi institucionalizado na divisão das ciências sociais entre a psicologia e as outras disciplinas. O estudo do indivíduo e de seus processos mentais tornou-se o objeto de estudo especial e privilegiado da psicologia. Terceiro, a sociologia, entretanto, forneceu uma crítica do individualismo racional do sujeito cartesiano. Localizou o indivíduo em processos de grupo e nas normas coletivas às quais, argumentava, subjaziam a qualquer contrato entre sujeitos individuais. Em consequência, desenvolveu uma explicação alternativa do modo como os indivíduos são formados subjetivamente através de sua participação em relações sociais mais amplas e, inversamente, do modo como os processos e as estruturas são sustentados pelos papéis que os indivíduos neles desempenham. Essa internalização do exterior no sujeito e essa externalização do interior através da ação no mundo social, como discutida antes, constituem a descrição sociológica primária do sujeito moderno e estão compreendidas na teoria da socialização. Como foi observado acima, G. H. Mead e os interacionistas simbólicos adotaram uma visão radicalmente interativa deste processo. A integração do indivíduo na sociedade tinha sido uma preocupação de longa data da sociologia. Teóricos como Goffman estavam profundamente atentos ao modo como o eu é apresentado em diferentes situações sociais e como os conflitos entre estes diferentes papéis sociais são negociados em um nível mais macro-sociológico. Parsons estudou o ajuste ou complementaridade entre o eu e o sistema social. Não obstante, alguns críticos alegariam que a sociologia convencional mantivera algo do dualismo de Descartes, especialmente em sua tendência para construir o problema como uma relação entre duas entidades conectadas, mas separadas. Aqui, o indivíduo e a sociedade. Este modelo sociológico interativo, com sua reciprocidade estável entre interior e exterior, é, em grande parte, um produto da primeira metade do século XX, quando as ciências sociais assumem sua forma disciplinar atual. Entretanto, exatamente no mesmo período, um quadro mais perturbado e perturbador do sujeito e da identidade estava começando a emergir dos movimentos estéticos e intelectuais associados com o surgimento do modernismo. Encontramos aqui a figura do indivíduo isolado, exilado ou alienado, colocado contra o pano de fundo da multidão ou da metrópole anônima e impessoal. Exemplo disso incluem a famosa descrição do poeta Baudelaire em, abre aspas, Pintor da Vida Moderna, fecha aspas, que ergue sua casa, abre aspas, no coração único da multidão, em meio ao ir e vir dos movimentos, em meio ao fugídio e ao infinito, fecha aspas, e que, abre aspas, se torna um único corpo com a multidão, fecha aspas, e entra na multidão, abre aspas, como se fosse um imenso reservatório de energia elétrica, fecha aspas. O flaner, ou o vagabundo, que vagueia entre as novas arcadas das lojas, observando o passageiro espetáculo da metrópole que Walter Benjamin celebrou no seu ensaio sobre a Paris de Baudelaire e cuja contrapartida na modernidade tardia é provavelmente o turista, que a vítima anônima confrontado por uma burocracia sem rosto na novela de Kafka, O Processo, e aquela legião de figuras alienadas da literatura e da crítica social do século XX
que visavam representar a experiência singular da modernidade. Várias dessas, abre aspas, instâncias exemplares da modernidade, fecha aspas, como as chamas Frisbee, povoam as páginas dos principais teóricos sociais da virada do século, como George Simmel, Alfred Schutz e Siegfried Kracauer, todos os quais tentaram capturar as características essenciais da modernidade em ensaios famosos, tais como The Stranger ou Outsider. Veja Frisbee, 1985. Estas imagens mostraram-se proféticas do que iria acontecer ao sujeito cartesiano e ao sujeito sociológico na modernidade tardia. 2. Descentrando o sujeito. Aquelas pessoas que sustentam que as identidades modernas estão sendo fragmentadas argumentam que o que aconteceu à concepção do sujeito moderno na modernidade tardia não foi simplesmente sua desagregação, mas seu deslocamento. Elas descrevem esse deslocamento através de uma série de rupturas nos discursos do conhecimento moderno. Nesta sessão, farei um rápido esboço de 5 grandes avanços na teoria social e nas ciências humanas ocorridos no pensamento no período da modernidade tardia, a segunda metade do século XX, ou que sobre ele tiveram seu principal impacto e cujo maior efeito, argumenta-se, foi o descentramento final do sujeito cartesiano. A primeira descentração importante refere-se às tradições do pensamento marxista. Os escritos de Marx pertencem, naturalmente, ao século XIX e não ao século XX, mas um dos modos pelos quais seu trabalho foi redescoberto e reinterpretado na década de 60 foi à luz da sua afirmação de que, abre aspas, os homens fazem a história, mas apenas sob as condições que lhes são dadas, fecha aspas. Seus novos intérpretes leram isso no sentido de que os indivíduos não poderiam de nenhuma forma ser os autores ou os agentes da história, uma vez que eles podiam agir apenas com base em condições históricas criadas por outros e sob as quais eles nasceram, utilizando os recursos materiais e da cultura que lhes foram fornecidos por gerações anteriores. Eles argumentavam que o marxismo, corretamente entendido, deslocara qualquer noção de agência individual. O estruturalista marxista Louis Althusser, que nasceu em 1918 e morreu em 1989, ver Pegin Dictionary of Sociology, verbete Althusser, afirmou que, ao colocar as relações sociais, modos de produção, exploração da força de trabalho, os circuitos do capital, e não uma noção abstrata de homem no centro de seu sistema teórico, Marx deslocou 2 proposições-chave da filosofia moderna. Primeiro, que há uma essência universal de homem. Segundo, que essa essência é o atributo, abre aspas, de cada indivíduo singular, fecha aspas, o qual é seu sujeito real, abre aspas. Esses 2 postulados são complementares e indissolúveis, mas sua existência e sua unidade pressupõem toda uma perspectiva de mundo empirista e idealista. Ao rejeitar a essência do homem como sua base teórica, Marx rejeitou todo esse sistema orgânico de postulados. Ele expulsou as categorias filosóficas do sujeito do empirismo, da essência ideal, de todos os domínios em que elas tinham reinado de forma suprema. Não apenas da economia política, rejeição do mito do homo economicus, isto é, do indivíduo com faculdades e necessidades definidas, como sendo o sujeito da economia clássica, não apenas da história, não apenas da ética. Rejeição da ideia ética kantiana, mas também da própria filosofia.
fecha aspas, Althusser, 1966. Essa, abre aspas, revolução teórica total, fecha aspas, foi, é óbvio, fortemente contestada por muitos teóricos humanistas que dão maior peso na explicação histórica à agência humana. Não precisamos discutir aqui se Althusser estava total ou parcialmente certo ou inteiramente errado. O fato é que, embora seu trabalho tenha sido amplamente criticado, seu anti-humanismo teórico, isto é, um modo de pensar oposto às teorias que derivam seu raciocínio de alguma noção de essência universal de homem, alojada em cada sujeito individual, teve um impacto considerável sobre muitos ramos do pensamento moderno. O segundo dos grandes descentramentos no pensamento ocidental do século XX vem da descoberta do inconsciente por Freud. A teoria de Freud de que nossas identidades, nossa sexualidade e a estrutura de nossos desejos são formadas com base em processos psíquicos e simbólicos do inconsciente, que funciona de acordo com uma lógica muito diferente daquela da razão, arrasa com o conceito do sujeito cognoscente e racional provido de uma identidade fixa e unificada. O penso, logo existo, do sujeito de Descartes. Este aspecto do trabalho de Freud tem tido também um profundo impacto sobre o pensamento moderno nas últimas 3 décadas. A leitura que pensadores psicanalíticos, como Jacques Lacan, fazem de Freud é que a imagem do eu como inteiro e unificado é algo que a criança aprende apenas gradualmente, parcialmente e com grande dificuldade. Ela não se desenvolve naturalmente a partir do interior do núcleo do ser da criança, mas é formada em relação com os outros, especialmente nas complexas negociações psíquicas inconscientes na primeira infância, entre a criança e as poderosas fantasias que ela tem de suas figuras paternas e maternas. Naquilo que Lacan chama de fase do espelho, a criança que não está ainda coordenada e não possui qualquer autoimagem como uma pessoa inteira, se vê ou se imagina a si própria refletida, seja literalmente no espelho, seja figurativamente no espelho do olhar do outro, como uma pessoa inteira. Lacan, 1977. Aliás, Althusser tomou essa metáfora emprestada de Lacan ao tentar descrever a operação da ideologia. Isso está próximo, de certa forma, da concepção do espelho de Macquart e Cooley, do eu interativo, exceto que para eles a socialização é uma questão de aprendizagem consciente, enquanto que para Freud a subjetividade é o produto de processos psíquicos inconscientes. A formação do eu no olhar do outro, de acordo com Lacan, inicia a relação da criança com os sistemas simbólicos fora dela mesma e é, assim, o momento da sua entrada nos vários sistemas de representação simbólica, incluindo a língua, a cultura e a diferença sexual. Os sentimentos contraditórios e não resolvidos que acompanham essa difícil entrada, o sentimento dividido entre amor e ódio pelo pai, o conflito entre o desejo de agradar e o impulso para rejeitar a mãe, a divisão do eu entre suas partes boa e má, a negação de sua parte masculina ou feminina e assim por diante, que são aspectos-chave da formação inconsciente do sujeito e que deixam o sujeito dividido, permanecem com a pessoa por toda a vida. Entretanto, embora o sujeito esteja sempre partido ou dividido, ele vivencia sua própria identidade como se ela estivesse reunida e resolvida, ou unificada, como resultado da fantasia de si mesmo como uma pessoa unificada que ele formou na fase do espelho.
Essa, de acordo com esse tipo de pensamento psicanalítico, é a origem contraditória da identidade. Assim, a identidade é realmente algo formado ao longo do tempo através de processos inconscientes e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo imaginário ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre em processo, sempre sendo formada. As partes femininas do eu masculino, por exemplo, que são negadas, permanecem com ele e encontram expressão inconsciente em muitas formas não reconhecidas na vida adulta. Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação e vê-la como um processo em andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é preenchida a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a identidade e construindo biografias que tecem as diferentes partes de nossos eus divididos numa unidade, porque procuramos recapturar esse prazer fantasiado da plenitude. De novo, o trabalho de Freud e o de pensadores psicanalíticos como Lacan, que o leem dessa forma, têm sido bastante questionados. Por definição, os processos inconscientes não podem ser facilmente vistos ou examinados. Eles têm que ser inferidos pelas elaboradas técnicas psicanalíticas da reconstrução e da interpretação, e não são facilmente suscetíveis à prova. Não obstante, seu impacto geral sobre as formas modernas de pensamento tem sido muito considerável. Grande parte do pensamento moderno sobre a vida subjetiva e psíquica é pós-freudiana, no sentido de que toma o trabalho de Freud sobre o inconsciente como certo e dado, mesmo que rejeite algumas de suas hipóteses específicas. Outra vez, podemos avaliar o dano que essa forma de pensamento causa a noções que veem o sujeito racional e a identidade como fixos e estáveis. O terceiro descentramento que examinarei está associado com o trabalho do linguista estrutural Ferdinand de Saussure. Saussure argumentava que nós não somos, em nenhum sentido, abre aspas, os autores, fecha aspas, das afirmações que fazemos ou dos significados que expressamos na língua. Nós podemos utilizar a língua para produzir significados apenas nos posicionando no interior das regras da língua e dos sistemas de significado de nossa cultura. A língua é um sistema social e não um sistema individual. Ela preexiste a nós. Não podemos, em qualquer sentido simples, ser seus autores. Falar uma língua não significa apenas expressar nossos pensamentos mais interiores e originais. Significa também ativar a imensa gama de significados que já estão embutidos em nossa língua e em nossos sistemas culturais. Além disso, os significados das palavras não são fixos numa relação um a um com os objetos ou eventos no mundo existente fora da língua. O significado surge das relações de similaridade e diferença que as palavras têm com outras palavras, no interior do código da língua. Nós sabemos o que é a noite, porque ela não é o dia. Observe-se a analogia que existe aqui entre língua e identidade. Eu sei quem eu sou em relação com o outro, por exemplo, minha mãe, que eu não posso ser. Como diria Lacan, a identidade como o inconsciente, abre aspas, está estruturada como a língua, fecha aspas. O que modernos filósofos da linguagem, como Jacques Derrida
influenciados por Saussure e pela virada linguística, argumentam que, apesar de seus melhores esforços, o a falante individual não pode nunca fixar o significado de uma forma final, incluindo o significado de sua identidade. As palavras são multimoduladas. Elas sempre carregam ecos de outros significados que elas colocam em movimento, apesar de nossos melhores esforços para cerrar o significado. Nossas afirmações são baseadas em proposições e premissas das quais nós não temos consciência, mas que são, por assim dizer, conduzidas na corrente sanguínea de nossa língua. Tudo o que dizemos tem um antes e um depois, uma margem na qual outras pessoas podem escrever. O significado é inerentemente instável. Ele procura o fechamento, a identidade, mas ele é constantemente perturbado pela diferença. Ele está constantemente escapulindo de nós. Existem sempre significados suplementares sobre os quais não temos qualquer controle, que surgirão e subverterão nossas tentativas para criar mundos fixos e estáveis. Veja Derrida, 1981. O quarto descentramento principal da identidade e do sujeito ocorre no trabalho do filósofo e historiador francês Michel Foucault. Numa série de estudos, Foucault produziu uma espécie de, abre aspas, genealogia do sujeito moderno, fecha aspas. Foucault destaca um novo tipo de poder, que ele chama de poder disciplinar, que se desdobra ao longo do século XIX, chegando ao seu desenvolvimento máximo no início do presente século. O poder disciplinar está preocupado, em primeiro lugar, com a regulação. A vigilância é o governo da espécie humana ou de populações inteiras, e, em segundo lugar, do indivíduo e do corpo. Seus locais são aquelas novas instituições que se desenvolveram ao longo do século XIX e que policiam e disciplinam as populações modernas. Oficinas, quartéis, escolas, prisões, hospitais, clínicas e assim por diante. Veja, por exemplo, História da Loucura, O Nascimento da Clínica e Vigiar e Punir. O objetivo do poder disciplinar consiste em manter as vidas, abre aspas, as atividades, o trabalho, as infelicidades e os prazeres dos indivíduos, fecha aspas, assim como sua saúde física e moral, suas práticas sexuais e sua vida familiar, sob estrito controle e disciplina, com base no poder dos regimes administrativos, do conhecimento especializado dos profissionais e no conhecimento fornecido pelas disciplinas das ciências sociais. Seu objetivo básico consiste em produzir, abre aspas, um ser humano que possa ser tratado como um corpo dócil, fecha aspas. Dreyfus e Rabineau, 1982. O que é particularmente interessante, do ponto de vista da história do sujeito moderno, é que, embora o poder disciplinar de Foucault seja o produto das novas instituições coletivas e da grande escala da modernidade tardia, suas técnicas envolvem uma aplicação do poder e do saber que individualiza ainda mais o sujeito e envolve mais intensamente seu corpo. Abre aspas. No regime disciplinar, a individualização é descendente. Através da vigilância, da observação constante, todas aquelas pessoas sujeitas ao controle são individualizadas. O poder não apenas traz individualidade para o campo da observação, mas também fixa aquela individualidade objetiva no campo da escrita. O imenso e meticuloso aparato documentário torna-se um componente essencial do crescimento do poder nas sociedades modernas.
Essa acumulação de documentação individual no ordenamento sistemático torna possível a mediação de fenômenos globais, a descrição de grupos, a caracterização de fatos coletivos, o cálculo de distâncias entre os indivíduos, sua distribuição numa dada população. Fecha aspas, Dreyfus e Rabineau, 1982. Não é necessário aceitar cada detalhe da descrição que Foucault faz do caráter abrangente dos regimes disciplinares, do moderno poder administrativo, para compreender o paradoxo de que, quanto mais coletiva e organizada a natureza das instituições da modernidade tardia, maior o isolamento, a vigilância e a individualização do sujeito individual. O quinto descentramento que os proponentes dessa posição citam é o impacto do feminismo, tanto como uma crítica teórica quanto como um movimento social. O feminismo faz parte daquele grupo de novos movimentos sociais que emergiram durante os anos 60, o grande marco da modernidade tardia, juntamente com as revoltas estudantis, os movimentos juvenis contraculturais e antibelicistas, as lutas pelos direitos civis, os movimentos revolucionários do Terceiro Mundo, os movimentos pela paz e tudo aquilo que está associado com 1968. O que é importante reter sobre esse momento histórico é que, primeiro, esses movimentos se opunham tanto à política liberal capitalista do Ocidente, quanto à política stalinista do Oriente. Segundo, eles afirmavam tanto as dimensões subjetivas quanto as dimensões objetivas da política. Terceiro, eles suspeitavam de todas as formas burocráticas de organização e favoreciam a espontaneidade e os atos de vontade política. Quarto, como argumentado anteriormente, todos esses movimentos tinham uma ênfase e uma forma cultural fortes. Eles abraçaram o teatro da revolução. Quinto, eles refletiam o enfraquecimento ou o fim da classe política e das organizações políticas de massa com ela associadas, bem como sua fragmentação em vários e separados movimentos sociais. Sexto, cada movimento apelava para a identidade social de seus sustentadores. Assim, o feminismo apelava às mulheres, a política sexual aos gays e lésbicas, as lutas raciais aos negros, o movimento antibelicista aos pacifistas e assim por diante. Isso constitui o nascimento histórico do que veio a ser conhecido uma política de identidade, uma identidade para a cada momento. Mas o feminismo teve também uma relação mais direta com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano. Primeiro, ele questionou a clássica distinção entre o dentro e o fora, o privado e o público. O slogan do feminismo era "o pessoal é político". Segundo, ele abriu, portanto, para a contestação política, arenas inteiramente novas de vida social, a família, a sexualidade, o trabalho doméstico, a divisão doméstica do trabalho, o cuidado com as crianças, etc. Terceiro, ele também enfatizou como uma questão política e social o tema da forma como somos formados e produzidos como sujeitos generificados. Isto é, ele politizou a subjetividade, a identidade e o processo de identificação, como homens, mulheres, mães, pais, filhos, filhas. Quarto, aquilo que começou como um movimento dirigido à contestação da posição social das mulheres expandiu-se para incluir a formação das identidades sexuais e de gênero. Quinto, o feminismo questionou a noção de que os homens e as mulheres eram uma parte da mesma identidade, a humanidade,
substituindo-a pela questão da diferença sexual. Neste capítulo, tentei, pois, mapear as mudanças conceituais através das quais, de acordo com alguns teóricos, o sujeito do iluminismo, visto como tendo uma identidade fixa e estável, foi descentrado, resultando nas identidades abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas do sujeito pós-moderno. Descrevi isso através de 5 descentramentos. Deixe-me lembrar outra vez que muitas pessoas não aceitam as implicações conceituais e intelectuais desses desenvolvimentos do pensamento moderno. Entretanto, poucas negariam agora seus efeitos profundamente desestabilizadores sobre as ideias da modernidade tardia e, particularmente, sobre a forma como o sujeito e a questão da identidade são conceitualizados.